3, 2, 1, go! Oi, gente, só vou falar um negócio bem rápido pra vocês, que agora eu vou estar fazendo, como vocês viram no vídeo, uma série que eu vou jogar músicas de Fortnite Funk e daí mostrar pra vocês, né, os negócios. E eu só peço que vocês dêem um like, se inscreva aí rapidão, porque além de me deixar muito yuppie, muito feliz, ainda cura minha crise existencial, crise de choro, crise de tristeza, crise de raiva, enfim, todas essas coisas. Então foi só um recado, assim, bem rápido. Também que algumas músicas da série não existem nesse jogo, tá? E também que eu não vou usar multiplayer. Outra coisa que eu vou falar, e no caso a última, é que eu ainda vou voltar com os conteúdos do Dance World, só vou dar um tempinho pra Fortnite Funk. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então bye!